E aí, Eric? Beleza? Estamos Aí aí a hoje, galera, ó. nessa primeira edição. Olha, já tem bastante gente assistindo a gente. Estamos com 27 Massa. pessoas agora online. É isso aí, como eu adiantei um pouco, esse é Tiago Henrique, nosso primeiro convidado dessa série de lives que a gente vai E aí, fazer gente? durante esse período de quarentena. Na verdade, é uma ideia que começou, assim, que eu já tinha para fazer, já estava com ela bem estruturada no papel, mas aí veio o corona. E aí eu não fiquei naquela, faço ou não faço. E a ideia era para Pode crer. fazer encontros presenciais aqui em Recife. Mas aí com o corona tudo morgou um pouco, modificou na verdade. E aí eu conversei com algumas pessoas e elas começaram a topar a gente fazer lives. Esse que vocês estão vendo aí é Tiago Henrique. Tudo bom, Tiago? E aí? Massa? Beleza, cara. Ó, Aqui aproveitando a quarentena para organizar as coisas. pois é. Eu queria conversar hoje, essa série de bate-papos, como tem na divulgação, nessa série de lives, Live às 20, ela é um espaço para a gente conversar sobre fotografia. Não só a É, fotografia em si, a imagem, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente aperta, consegue capturar com o dispositivo, mas aquilo que está no processo e que está ali por trás da imagem, né? Por sim, trás sim. e o que vem depois da imagem feita. Então, te apresenta aí, Tiago. De onde é que tu É, vem? Como tu veio parar aqui em Pernambuco? E aí, galera, boa noite. Fique em casa, né? É bom sempre, né, avisar, todo mundo já sabe. Mas é um negócio que é muito sério, né? Então, assim, cara, eu cheguei aqui em 2014 de São Paulo. Sou nascido e criado lá. E foi muito motivo, teve vários motivos assim, né? Mas o principal mesmo foi meus avós são nordestinos, né? Minha avó é daqui de Pernambuco, meu avô é da Paraíba, do Sertão, e eu cresci com eles em São Paulo. E logo depois casei também com uma nordestina, com uma pernambucana. E aí o Nordeste sempre fez parte da minha vida, assim, sabe? E aí, depois de 2013, depois das manifestações e tal, eu quis começar uma coisa que fosse minha, sabe? Um projeto que fosse meu, porque agora, até aquele momento, eu estava dedicado a fotografar na rua, né? Fotojornalismo e tal. E aí eu falei assim, bom, eu queria uma coisa grande, um projeto que fosse de vida mesmo, sabe? E aí eu pensei em várias formas de começar, pensei no meu bairro, que eu sou de Itaquera, na Coab 2 lá, do ladinho, morava ali do ladinho do estádio do Corinthians, fotografei o processo todo de quase todo, né, de construção, porque em 2014, antes da inauguração, eu vim para o Nordeste, para Pernambuco, né? E aí pensei em várias coisas e falei assim, bom, eu acho que é o Nordeste, sabe? Era uma coisa que sempre mexia comigo e quando eu casei muita coisa que acontecia em casa, o jeito de arrumar as coisas, a forma de falar, a comida, tempero, essas coisas me remetiam muito a meus avós, né? O tempo que eu passei com eles lá. E nesse período, a gente costumava mandar coisas de São Paulo, tipo mercadoria, móveis, essas coisas que você encontra um pouco mais em conta aqui, para a família da minha ex-companheira em Pernambuco, em Buíque, né, entre o Agreste e o Sertão, a gente usava o transporte clandestino que havia ali na região da Luz, no Brás, no centro de São Paulo ali. Ah, e eu sempre fiquei muito curioso, falando, porra, cara, a galera vem nesses ônibus e tal, e uma vez eu falei assim, bom, eu vou para Pernambuco, eu vou pegar esse ônibus, por quê? Pau de arara é muito difícil hoje você ver, não cruza mais o país que nem cruzava na década de 60, 70, 50, né? Mas esses ônibus cruzam, entendeu? Então esse era meio que um pau de arara moderno, assim, sabe? E aí eu falei assim, bom, eu vou fotografar esse caminho, né? E eu aproveito, chego lá e tento fazer alguma coisa. A ideia era ficar um mês e voltar para São Paulo, né? E aí vai fazer agora em mais 6 anos que eu não volto para casa, não voltei mais. Eu cheguei, fiquei primeiro lá na região de Águas Belas, depois fui para Buíque, aí passei anos ali,
4, 5 anos praticamente, e agora eu estou morando em Caruaru. E aí, desde então, eu venho fotografando é, pessoalmente, né, como projeto pessoal, esse projeto de vida, essas transformações que essa região do sertão sofreu vem sofrendo, né, na verdade, né, vem passando, sofrendo não, mas passando é, nesse período. Então, muito voltado para a cultura popular, principalmente, porque a gente tem vários quadros assim que impactam direto a cultura popular, como o crescimento da população evangélica, né, a própria a urbanização das cidades pequenas, né, que vão se transformando ali no tecido urbano delas e tal. E aí eu tenho me dedicado a fotografar essa transformação, porque eu acho que a gente ainda está ainda no processo, na fase desse processo mais evidente, sabe? E aí é isso. E aí eu tô por aqui e também foi uma espécie de estratégia, sabe, Eric? Porque você está em São Paulo, você é uma cidade grande, Recife, Rio de Janeiro, a concorrência é muito grande, sabe? E a nossa mídia é assim, né? Se a gente fosse fazer um mapa dos jornais, sabe? Da cobertura dos jornais do Brasil, o mapa do Brasil seria tipo uma tripinha que nem o Chile, assim, porque ele cobre do litoral, né? Pouquíssima coisa no sertão, no interior do país, né? A gente tem pouquíssima cobertura da imprensa. E aí eu pensei assim, bom, então quando um jornal, uma revista precisar de mim, de alguém no sertão, de alguém no interior do país, de alguma forma, eu vou estar aqui, aí vai ser melhor para pegar frila, no fim das contas. Tem sido mais ou menos isso. É assim que eu venho me mantendo, tá, sabe, por aqui. Porque é muito difícil, né? Você chegar num lugar que você não tem. Porque eu não tenho parentes aqui mais, né? Meus avós faleceram, não conheço ninguém da família aqui. E no interior do Nordeste, sabe? Então, assim, teve amigos que falam assim, Thiago, olha, você é louco demais, cara. Como é que você vai fazer isso? Mas eu acho que esse pensamento é muito de quem ainda não conhece essa região, sabe? É uma região que se transformou bastante. Então, quando você chega, você sabe muito bem, você vem para cá direto dos seus projetos, grande parte dos seus projetos são pro lado de cá, você sabe muito bem. Mas que não é aquilo que as pessoas pensam, né? Por exemplo, eu já cheguei a receber telefonema de amigos assim de São Paulo perguntando para mim assim se eu estava passando muita fome no Nordeste, muita sede, sabe? E minha mesa na hora da ligação, assim, eu tinha acabado de pegar uns caju, jabuticaba, sabe? Minha mesa estava cheia de fruta, sabe? É lógico que a realidade de pobreza e miséria existe, né? Por aqui. Mas eu acho que não é mais o que define o sertão, sabe? Para se reforçar esse estereótipo toda vez. Tal. A gente É, vê isso na mídia de, né? esse, eu como nordestino e uma pessoa que convive muito e tem muita ligação com o sertão, de um modo geral, o sertão de Pernambuco, e trabalhando com imagem, e uma pessoa também que é formada em geografia, minha graduação na universidade é em geografia, então fica muito claro para mim como esses estereótipos eles são ainda hoje reforçados, sabe? É muito Muito, complicado, né? assim, esse conceito de miséria, esse conceito de pobreza, esse negócio de estar passando fome ou não. Então, assim, isso é muito delicado. E eu acho que recentemente essa poeira subiu de novo quando a gente ouve alguns comentários sobre o filme Bacurau, por exemplo, sabe? Então, a Total. maioria das, das críticas que foram formuladas a partir do Sudeste tem muitas observações equivocadas, sabe? Então, Muito, tá. assim, Eu acho que muita gente não faltou. percebe, porque tem muitas referências que são muito próximas das pessoas do interior, do sertão, do Nordeste, de uma forma geral ali naquele filme. E aí eu vejo alguns comentários que as pessoas falam, você não entendeu, você não sabe essa referência de onde vem. E aí eu acho que tem muito disso. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu fiz a graduação em geografia, é que o problema no Nordeste não é falta de água. Não é falta de água. Hoje mesmo, neste momento, tem muitas cidades no sertão de Pernambuco que estão sofrendo alagamento, enchentes. Exatamente. O rio Pajeú, ele transbordou em algumas cidades e alagou tudo.
Então, Afogados da Engazeira está com algumas áreas da cidade alagada. Sertânia. Monteiro, que é na Paraíba, também está com algumas áreas alagadas, Alto Sertão. Então, o problema não é falta de água, é como armazenar. O problema é político, como É era onde eu político. ia concluir, e uma pessoa acabou de É, comentar aqui, um perfil chamado Jamboim Dócil. O político, problema, o exatamente. problema Uma é outra pergunta. político. Então, quanto É, mais a gente caminha e consegue perceber, tirar é, essa, essa primeira imagem, essa coisa mais fácil de ser absorvida, mais a gente percebe que o problema é político, não é. Serra Talhada também, olha aí, Serra Talhada também está chovendo bastante, ó, passando por um Serra Talhada problema. com verde. Sertânia tava, haviam campanhas nos grupos de WhatsApp, né, que eu faço parte, estavam fazendo campanha para arrecadar alimento para a galera que sofreu com os alagamentos lá. Há dois, Exato. 3 anos, Caruaru sofreu muito com a chuva aqui Uhum, mesmo, assim, alagamento direto, assim, de a cidade ficar embaixo d'água, cara. exato. E aí, E Desculpa, Tiago, pode, vai, fala. não, não, pode falar, pode concluir. Pronto. E aí tem uma. Graças aos movimentos, alguns movimentos e grupos que se organizaram, que esse pensamento ele começa a se diluir, se desmanchar e ser transformado, sabe? Porque, na verdade, o Nordeste, como um todo, ele tem um regime de chuvas. É preciso aprender a conviver com esse regime de chuvas, entende? Então, existe um Exato, movimento grande, existem pessoas muito que estão aí se organizando em movimentos sociais e de formas independentes também nas suas comunidades, que trazem esse ensinamento, a convivência com o semiárido. É isso, exato, entende? E aí muita gente do exatamente. Sudeste acha massa que aqui hoje tem bastante gente do Sudeste que hoje mora no Sudeste, que está aqui assistindo a live da gente. É bom começar a pensar sobre isso e como esse entendimento ele foi construído ao longo dos anos, né? Com a Eu, como fotografia. cara, como né, vindo do Sudeste, eu posso até dizer, cara, a gente aprende na escola esse estereótipo, sabe? É construído na escola no Sul, sabe? Em São Paulo, e a gente, a maioria das pessoas da minha idade, lá por 33, 30 anos, cara, tem um parente nordestino, com certeza, a grande maioria, sabe, em São Paulo. É um avô, ou são os próprios pais, sabe? E aí, sabem muito bem que esse estereótipo é reconstruído e reforçado. Meus avós, por exemplo, quando eles voltaram, quando eles vieram para São Paulo, porque eles, né, migraram para São Paulo na década de 60, desde essa época eles não falavam mais no Nordeste. Entendeu? Falar no Nordeste era falar sobre do sertão e tal, era falar da pobreza, da miséria, e era motivo de chacota, assim, sabe? Então, meus avós, por algum motivo, assim, nunca falaram do. E isso até instigou a minha vontade quando eu decidi vir para o Nordeste, começar o trabalho por aqui. Era de querer saber, né, o que que era, até qual que era a terra o que que acontecia, né, na, na, na terra dos meus avós, porque eu não sabia. Perguntando para eles, eles desconversavam rápido, mas deixavam, sabe, elementos assim que foram muito importantes para mim, tipo 20 anos depois, quando eu cheguei aqui e comecei a perceber, principalmente mais no interior. Caruaru já é uma cidade grande, né, urbanizada pra caramba, já sofre com os problemas da urbanização e tal, mas quando você vai lá mais pro interior mesmo, aí você começa a perceber vários elementos que aconteciam em casa. Um deles é o samba, né? Um projeto que eu tenho desde quando eu comecei, que nasceu justamente de uma coincidência. Assim, eu estava no Quilombo, lá no Mundo Novo, em Buíque, e o seu João cantou um samba que meu avô cantava para minha avó. Eu não vou lembrar a letra agora, e eu sou péssimo cantando, mas né? Mas era um samba que cantava para minha avó, que eu ouvia ele cantando, sabe? Então aí eu comecei a falar, poxa, olha da onde que vem, né? É óbvio que não vem exatamente desse local, mas vem dessa região, sabe? Uma parte da minha história que foi cortada de mim praticamente. Né? Essa é a realidade. Meus avós preferiram não falar do passado deles e me, né, tiraram de mim uma parte da minha história.
Olha, Pode falar. tem um comentário aqui de Mônica Fernandes que ilustra muito bem isso que você está falando agora. Minha família, Hum, minha família é do sertão e na escola era de grande estranhamento quando eu falava desta origem. Era como se precisasse ter pena, como sinônimo de miséria. Aí depois ela fala aqui, ó, exatamente. para imensa parte da família, para imensa parte da família não ia para o sertão por vergonha e pela falta de interesse, estivesse, como se não tivesse o que oferecer. E aí Aham. É, ilustra bem isso que tu tá falando aí em relação aos teus avós que pararam de falar sobre as origens, sobre o sertão. Mas aí é massa quando tu exatamente. vem para Pernambuco, por conta dessa história que você falou há pouco tempo aí, um pouco antes. E É, aí você tá no Quilombo e escuta uma música que teu avô cantava para tu. E e ele aí você chamava fala, de poxa, samba. E é samba, né? Então o que é exatamente. samba? O que é samba, né? E essa é a grande questão, assim, porque primeiro que é uma questão, tipo, já histórica, né? Tipo, o que é o samba, da onde veio, veio da África, veio do Nordeste. Eu comecei a entrar nesse projeto, comecei a dar forma para ele mesmo, por uma questão muito mais pessoal do que historiográfica, para provar que veio não sei o quê. E aí comecei a pesquisar. E aí eu comecei a ter contato com uma linha de pensamento muito interessante, que começou com um livro que chama A Pré-História do Samba. É um livro de um cara chamado Bernardo Alves, e ele era dono de uma loja de música em Olinda, se não me engano, e passou muito tempo e tal. Dedicou 20 anos da vida dele a escrever sobre a pesquisa dele sobre samba e publicou assim de maneira independente e autodidata, né? Ele não é acadêmico nem nada. Inclusive, esse é um dos pontos, né? Porque, tipo, as teses dele não são aceitas na academia, justamente porque ele vem, não tem essa história acadêmica, não fez faculdade, essas coisas. E aí é o seguinte, ele prova no livro, com alguns documentos, com alguns não, com vários documentos, que o samba não seria nem negro, nem do Sudeste, tá ligado? Seria indígena e do sertão do Brasil, né? Do sertão do Nordeste, na verdade. E aí, isso polêmico pra caramba, né, cara? Você vai falar sobre isso e tal. Só que, assim, é uma reunião farta de documentos, sabe? Que, no mínimo, deveria fazer com que a historiografia fosse repensada, sabe? A historiografia oficial, sabe? Eu acho que o que ele consegue reunir no livro é suficiente para a gente parar e falar assim, não, mas vamos contar direito essa história. Porque quando você vai ver documentários sobre o samba, qualquer um, cara, que você for ver, eu vi vários, assim. Você tem, assim, falando, o samba veio do Nordeste com, sei lá, com os baianos, chegou no Rio de Janeiro. Pronto, é isso que se fala do samba, da origem do samba, desse caminho que ele fez. Quando você chega no Sudeste, pronto, a gente passa. Inclusive, tem um documentário que o Sérgio Cabral ele diz isso. Ele diz claramente assim: olha, o samba antes do Rio de Janeiro não importa, tá ligado? Não importa para eles lá, né, cara? Enfim, aí vem toda essa construção da identidade nacional, aquela coisa histórica do Vargas, anos 50, parará, parará. E o samba que vem do Nordeste, ou as raízes, né, dessa manifestação, fica meio sem documentação, porque já é difícil mesmo, né, em comparação com a documentação que você consegue reunir do samba no começo do século XX, já no Sudeste, comparado com o que você acha no sertão, é muito do documento que você acha sobre o samba no Rio, né, no Sudeste. Aqui já é mais difícil, porque aqui você tem que botar o pé na terra, né? E ninguém está meio disposto, assim, né, sabe? A chegar e realmente olhar aquilo e conviver com aquilo para poder, sabe? Não estou dizendo que não fizeram, não fizeram, tem vários estudos e tem, sabe, tudo muito bem encaixadinho nas suas caixinhas lá das manifestações culturais e tal. Só que no começo isso tudo era samba, entendeu? E como que isso foi se transformando? Essa era a minha dúvida quando eu comecei o trabalho. Eu falei assim, pô, eu queria mapear as comunidades que têm o samba como uma identidade cultural daquela comunidade, como o Quilombo, por exemplo, no Mundo Novo, em Buíque. Em Arco Verde também, é conhecido como a terra do samba de coco, né? Porque as famílias ali que se organizaram, então tem uma manifestação, sabe, frequente, e que é muito bom. E aí
outras comunidades que vinham do sertão da Bahia até o litoral, que tenham samba ou uma manifestação, o maracatu, porque quando você vai para a zona da mata, ninguém vai falar assim, olha, eu vou dançar um maracatu. Todo mundo, vou sambar um maracatu, não é Exato. verdade? É. Então você tem essa questão da linguagem. E isso foi baseado até no livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. Quando eu cheguei, né, no sertão, que eu me deparei com aquilo, foi um choque. Aí eu comecei a ler literatura mesmo assim sobre o sertão que eu consegui achar. Li o máximo que eu consegui achar, porque eu precisava construir, porque era tão novo para mim e tão diferente do que eu imaginava e do que eu fui condicionado a pensar quando eu morava em São Paulo, que eu precisava meio que organizar na minha cabeça, sabe, o que que era para poder conseguir tirar alguma imagem daquilo, sabe? Então eu li muito. E nos Sertões, 3 vezes a palavra samba aparece no livro inteiro, sabe? Isso me foi suficiente para eu começar lá do sertão da Bahia, assim, em Canudos, naquela região que era Canudos. Que aí ele. E a parte mais importante é que é de uma passagem, não vou lembrar em que parte do livro tá, mas é uma passagem de um garoto, só para concluir, que eu já estou falando demais. É um garoto que está desmontando uma carabina, um rifle, e os soldados que prenderam eles lá, né, ficam impressionados com a habilidade dele e perguntam, né? E aí ele diz, o garoto tem 9 anos, segundo Euclides da Cunha no livro, e ele diz, olha, quando a cabrada fechava o samba, nós aproveitava para aprender a mexer. E aí esse é um garoto de 9 anos falando, o que me faz pensar no seguinte, né? Se um garoto de 9 anos usa a palavra samba dessa forma, né? Porque era um termo já recorrente, um termo que já circulava, e o livro foi escrito no final do século XIX, né? Na virada, né? Do século XIX para o século XX. Então é muito, essa palavra já está nesse sertão aqui, caminhando para o sertão há muito tempo. E aí a minha ideia é como é que essa palavra toma forma e se transforma do sertão ao litoral. Porque as manifestações, elas têm uma raiz, só que são totalmente diferentes, sabe? O coco do Iguape, no Ceará, a forma de dançar por causa da areia quente, dança pulando, é uma coisa incrível de ver. E aí, e dentro disso, tem uma série de conflitos que são, tipo, as feridas abertas do Brasil hoje. Assim. Você vai falar sobre racismo, você vai falar sobre desigualdade, você vai falar sobre essa formação nacional que não se formou praticamente, porque você fala de uma república, você entende que é um lugar, né, que as pessoas têm direitos iguais, né? Isso é uma república, e a gente sabe que não é assim que funciona. Enfim, então você fala sobre um monte de coisa, sabe? Dentro desse trabalho. Que Falei pra massa. caramba. Oxe, arretado. Tem um. Dentro do que tu falasse aí, eu anotei uns dois pontos aqui. Tem uma questão que eu acho massa, que parece que é comum nas pessoas que vão. Comum não, mas é bastante recorrente, pelo menos, as pessoas que decidem fazer um documentário fotográfico, assim, documentar algo de alguma forma, né? Independente da linguagem. Parece que sempre sai ali de uma questão afetiva, né? De uma questão pessoal. E aí tem É, o que tu falaste da história do teu avô, né? E aí quando tu exatamente. chega aqui, tu vai lá no Quilombo, começa a criar relações lá no Quilombo e escuta a música que teu avô cantava lá atrás, quando tu morava em São Paulo, e que É, esses mesmos avós que tenham origem no Nordeste, eles já paravam de falar sobre o Nordeste porque as referências que eles tinham e, enfim, toda essa questão do estereótipo já é. não era muito agradável, eles achavam melhor não falar. E aí isso de alguma forma desperta em tu essa vontade de ir lá fotografar e, enfim, pesquisar sobre que música é essa, né? Que é o samba. É, eu acho, e é muito louco, cara, porque você vê, né? Eu cheguei aqui com o intuito de conhecer a história dos meus avós, sabe? E achar algum parente perdido, sabe? Ter um contato assim. E até hoje eu não consegui, sabe? Porque realmente eles se desfizeram de documentos, enfim. Foi uma coisa louca que é um mistério na minha vida, assim, sabe? E mas, cara, eu comecei a perceber de um tempo pra cá que o importante é esse caminho, tá ligado? Porque ter encontrado, ter ouvido esse samba no Quilombo me despertou por uma série de coisas que foi de encontro com a minha busca, sacou? E aí eu acho que por isso que eu acho que esse é um projeto para a vida toda, assim, que é Ah, muito não. motivado
justamente por essas transformações socioculturais que o sertão passa. Por exemplo, minha filha mesmo, a Aninha, quando ela tiver a minha idade, muito provavelmente essas coisas não vão existir mais, tá ligado? Porque a gente tá no. Ou vão existir de outra forma, ok, mas nesse formato ela não vai ver mais. E eu acho mesmo assim que um dia isso vai acabar, tá ligado? Essas coisas. A gente não vai encontrar, por exemplo, as loceiras, hoje a gente não encontra loceiras hoje, sabe? Eu não estou defendendo aqui esse saudosismo cultural tal, mas eu acho que as nossas políticas culturais, sabe, de alguma maneira são muito carentes de um olhar antropológico, sabe? E eu acho que isso acaba danificando ali é benefício porque um grupo organizado vai lá ter acesso, né, ao financiamento do Estado e tal, mas, por outro lado, isso cria um ambiente, modifica o ambiente dentro da comunidade. Então, você Uhum. vê vários sambas que aconteciam espontaneamente, que hoje, se os cantadores não ganhar um cachê, eles não vão cantar, sabe? Enfim, são vários temas assim que dá Uhum. para E abordar. aí um outro ponto que eu achei interessante e que combina um pouco com coisas que eu que eu venho lendo há um tempo já, sobre pensamento decolonial, sabe? E aí quando tu fala que Sim. o autor do livro que tu leu sobre o samba, que eu esqueci o nome do autor, como é o nome? O Raízes Bernardo do Samba. Alves, Pronto, Bernardo Alves, você disse que a tese dele, os escritos, os estudos dele não são aceitos pela academia. E é, aí, há uma briga assim, tipo de que ele fez o método errado, uma coisa assim. isso é muito complicado, assim, eu nem conheço o livro, mas o e por não conhecer eu não li, mas para mim já traz logo um tema de debate que eu acho muito importante, que é sobre os padrões de legitimação do saber, sabe? Em algum Sim. momento resolveram dizer que para ser saber e conhecimento precisa se encaixar num quadradinho, num determinado modelo. E aí entra o conhecimento científico, né? E esse conhecimento científico que a gente tem aqui no Brasil, ele é um conhecimento, um modelo eurocêntrico. Não é de todo ruim, até porque estamos vivos por conta desse conhecimento científico. E por conta desse Claro. conhecimento científico, estamos hoje em quarentena. Isso é importante também, né? Tentando sobreviver a esse momento de coronavírus e Covid-19. Mas existem outras É. formas de saber, outras formas de registro, outras formas de produção do conhecimento e outras formas de validação do saber e do conhecimento. Entende? Que eu acho que é importante Eu a gente concordo. ter isso em mente e não se furtar e não deixar de produzir algo por conta de um padrão que é estabelecido e que se você não se encaixa nele, você não vai, talvez não vai conseguir seu lugar ao sol. Como assim? Seu lugar ao sol. Entende? Então eu acho isso bem interessante. Entendo sim, cara. Eu concordo total, pô. Concordo total. Olha, vamos aqui falar um pouco com o público. Teve um bocado de gente aqui que estava falando, eu estava Galera tentando acompanhar. E vamos abrir perguntas, enfim, comentários, façam aí à Eu tinha vontade, uma pergunta participem. da Renata, velho, que eu estava perguntando sobre o processo de escrita. Só que passou aqui. Eu nunca fiz live, então eu não sei como é que funciona. Tem um Tu pode. xizinho aqui que eu tô com medo de apertar. Não, não toque no X, não. Tu toca na tela e aí começa a aparecer os comentários. Aí tu toca em cima do comentário e arrasta. Aí você consegue ver os comentários lá de trás. É, Entendeu? mesmo, eu tô com medo, velho, eu também fiz uma gambiarra aqui com os durex, mano. Se eu ficar botando o dedo nesse celular, ele vai cair, cara. Então tenha cuidado. Deixa eu ler aqui. Aqui. Aqui nas questões, é uma pessoa aqui, Fernanda P. Arte, comentou: Ah, nas questões epistêmicas, as questões midiáticas, tu coloca no Google, o nome sertão aparece já terra seca, ossos de boi, como se não fosse possível existir aqui, como se não fosse
como se não tivesse povo. Exato, é. Gente, bem, enfim, não estou conseguindo entender muito exatamente as letras, que está difícil para eu ler, mas a ideia é isso, se você coloca no Google a palavra sertão, a Tem uma resposta ela é imagem, sempre muito né? conectada é isso, eu acho que é isso que Fernanda P. Arte quer falar. São muito conectados É. a esse estereótipo de miséria, né? Fernanda, beijo pra você, ó. Fernandinha. É, cara, é isso, cara. Eu acho que tem uma imagem já, né, pré-definida, assim, que, sei lá, mano. Tipo, você já tem. É como se fosse um karma, assim, uma coisa que segue o sertão. E a gente vê isso, cara, de 4 em 4 anos. Isso vem à flor da pele de 4 em 4 anos, pelo menos desde 2000 desde a reeleição da Dilma, sabe? Vem só se intensificando e a gente está num momento em que eu acho, particularmente, que eu acho que a gente nem atingiu o pico ainda sabe, desse comportamento racista, xenófobo, de demonstração, sabe? Desse lado obscuro da nossa sociedade. Assim, obscuro não, né? Desse lado safado, filha da puta mesmo, tá ligado? Aham. Ó, E aí, cara, eu acho que isso não, e a gente vai conviver muito com isso ainda. também acho. Vê aqui, ó, Fernanda não, Fortes Renata. Ela Uhum. botou aqui, ó, isso. Era querendo saber sobre como ele, o processo de escrita, vem associado à imagem. Em que momento acontece? É, É durante esse processo de registro ou no pós, na, na revisa as imagens, na revisão das imagens, na né? revisão das imagens, né? É em todo o processo, eu acho, sabe? Essa é uma coisa que desde o começo, assim, desde que eu comecei porque eu comecei a escrever primeiro que fotografasse, já gostava, sempre gostei de escrever e criava minhas histórias, sempre, até os adolescência, assim, eu queria ser quadrinista, sabe? Tipo, fazer quadrinho, escrever roteiro, sempre gostei disso. E quando entrou a fotografia, era uma coisa que não dava para desassociar. Então, quando eu estou num lugar que eu vou escrever alguma coisa, acontece durante o processo todo. Eu escrevo coisas quando eu estou lá, durante o trabalho, e escrevo também depois, coisas surgem depois na hora da edição. Às vezes uma foto ajuda, né, a você relembrar as sensações que você estava sentindo na hora, e aí isso e já vai para o papel, sabe? E eu escrevo, eu anoto tudo que eu sinto sobre a fotografia primeiro, depois eu transformo isso num texto com começo, meio e fim, assim, mas meus cadernos de anotação é tudo uma coisa fora de ordem. Você vê uma coisa sobre um tema, depois tem outro, e são coisas que eu escrevo mesmo assim e deixo na mochila, sabe? Aí depois, uma vez por mês, sei lá, faz um tempo que eu não faço, mas aí eu pego para reler, principalmente quando eu estou editando a foto. Porque tem essa, quando eu posso, é lógico que com o fotojornalismo, com alguma pauta, você tem que editar rápido, né? Você pega, fotografa, edita e manda, né? Mas quando eu estou fazendo um trabalho pessoal, assim, quando eu estou fotografando na rua de bobeira, vou ver as fotografias assim um tempo depois. Então eu passo para o computador, faço o backup, mas eu vou editar elas assim, tipo, 2, 3 dias depois, uma semana depois, porque eu fico mais frio, mais fácil de editar, porque eu sou uma negação editando. E aí as coisas vêm. Então o processo, a escrita está em todo o processo. Assim. É mais Ah, ou ó, menos tem isso. uma outra pergunta aqui. Olivia Mindelo deu um oi, Tiago, e disse: como o teu trabalho te ajudou a ver o Nordeste para além dos estereótipos? Ele foi fundamental, eu acho. Eu acho que se não tivesse uma câmera na minha frente, e se eu não tivesse com a intenção também, né? Porque tem essa. Não adianta você vir com o Nordeste com uma intenção já fechada, tá ligado? É o que eu vejo acontecer muito, assim, né? E já aconteceu comigo muito, de eu ir num lugar, Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte foi isso. Quando eu fui a primeira vez para Juazeiro do Norte, acostumado a ver Thiago Santana, é, Celso Oliveira, sabe? Fotografando aquela região.
eu tinha uma imagem daquela região totalmente diferente da realidade. Aí eu peguei um pau de arara com o pessoal de Buíque e fui para Juazeiro do Norte. E quando eu cheguei lá, eu estava de frente com 2 shopping centers, cara. Entendeu? E aí, prédios enormes. Eu falei, meu Deus, é enorme essa cidade. Enorme mesmo. E é lógico que você Conheço. faz uma pesquisa, eu já sabia que ela era grande e tal, mas eu fiquei impressionado. Eu falei, uau, né? E pronto, mas o que eu quero dizer é isso. Você vem, a galera, às vezes eu percebo que ela vem com a imagem já pronta na cabeça, né? Então, quando eu cheguei com uma intenção muito de aprender, sabe? Foi difícil porque você tem a intenção, mas o seu corpo, sua mente, né, tá bloqueado por uma coisa. Então, eu já me peguei várias vezes querendo ensinar o povo como é que faz uma coisa, só porque lá no São Paulo é assim, sabe? Já me peguei várias vezes. E a câmera fotográfica me proporcionou isso, de poder entrar na intimidade das pessoas, principalmente durante o período que eu passei ali em Buíque, no Quilombo, porque eu documento esse Quilombo já há 4 anos no mínimo, assim, sabe? Sabe, entrar no quarto das pessoas, ouvir essas pessoas, as histórias dessas pessoas, assim, ela foi fundamental para eu mudar muito do conceito que se tinha, principalmente o relacionado à miséria, né? Você tem problemas sociais, mas quando você vai ver que o problema não é econômico, entendeu? O problema, ele sabe, é econômico também, mas ele é muito mais de infraestrutura, sabe, de vontade política de você conseguir fazer. E aí a baixa cobertura da imprensa favorece a corrupção lá. Então, as cidades do interior do Nordeste, elas são estupidamente corruptas, assim, coisas assim evidentes. Você vê coronel, você sabe, famílias que estão no poder desde da colônia, saca? Enfim, mas me ajuda assim, e me ajuda muito mais, me ajuda a repassar isso, porque eu acho que o que eu tento mostrar com o meu trabalho é justamente o contrário, né? Então, dificilmente você vai ver uma situação de sofrimento no meu trabalho. Você vai ver a situação social como ela é, mas, por exemplo, no Quilombo, eu estava fazendo um corte desse trabalho e estava percebendo quanta imagens de felicidade, de momentos felizes aquela família, aquela comunidade passa, sabe? E que são pouco documentados, entendeu? Infelizmente. E me ajuda também a criar a minha filha. A parte do meu trabalho, a minha filha já usou em material da escola, trabalhinho da escola. E quando eu vejo isso acontecer, cara, eu falo, porra, venci mesmo na criação, tá ligado? Porque É sinal que está num é caminho muito bom. interessante, né? Entendeu? Ela conheceu um quilombo, conheceu uma aldeia indígena, por questão de estrutura, uma hora ela vai ter que ir para a cidade grande, ou não também, mas enfim, para estudo, essas coisas. Mas quando ela for para essa cidade grande, ela vai com uma cabeça totalmente diferente de como é a cidade, né? Ó, A questão urbana, né? tem uma outra coisa também que eu acho importante a gente levantar, que é sobre o que, assim, o que é essa miséria, né, que as pessoas falam que é miséria? O que é esse sofrimento que as pessoas falam que é sofrimento? Existe algo, sim, que é evidente, um sofrimento, que uma miséria, ali, a depender do contexto. Mas é importante, é essa a palavra, é Que é um importante a gente saber problema, qual é esse contexto. que é um problema que não é um problema do Nordeste, é um problema do Brasil como um todo. Sim. A miséria e sabe? Não é um problema Uhum. do Nordeste. Mas existe também uma coisa que é interessante a gente debater, é o modelo. A partir de que modelo eu estou analisando isso? Por quê? Eu já vi parlamentares lá que estão em Brasília, lá no Congresso, olhar para uma aldeia, um povo indígena e dizer que aquelas pessoas moram na miséria, vivem na miséria. Povos Aham. da Amazônia, por exemplo. Esse povo específico era da Amazônia. A quem essa era acho que era uma mulher, eu não lembro o nome dela. Mas enfim, é comum principalmente da bancada ruralista, vir com esse argumento de que as pessoas vivem, esses índios vivem na miséria. Não, não necessariamente. Calma. São relativos, né? Este índio, inclusive, que ela estava mostrando, esse povo, era o contexto do dia a dia de uma aldeia, que é diferente do meu contexto morando no bairro em Recife.
Então, se eu pego esse recorte e boto para um modelo bairro de Recife, vai criar um choque ali. E é possível que vários equívocos ocorram. Mas se eu entendo o contexto do que é um povo indígena, no seu território, no seu local, no seu modo de viver, no seu modo de pensar, não, É, calma. acho. Tem que ter calma, sabe? Por outro lado, é importante a gente pensar também que esse modelo que a gente vai, que a gente, a maioria das pessoas vão analisar e vão enxergar esses recortes, eles, que modelo é esse, né? Porque não necessariamente eu viver num bairro de classe média hoje, eu hoje viver num bairro de classe média em Recife, ele Uhum. vai me dar uma condição melhor de vida e de conforto do que uma pessoa que vive no contexto rural ou no contexto de um território indígena. Não necessariamente. São É, formas de vida diferentes e que não necessariamente o meu modo de vida vai ser mais confortável, eu vou me sentir muito mais confortável do que aquela pessoa que mora no seu contexto, lá no seu povo indígena. E aí isso entra é, numa confusão quando passa a olhar a situação, que ela é uma situação notória hoje, de conhecimento nacional, do povo Guarani Kaiowá. Eles estão no processo de genocídio, estão sendo alvo de um processo de genocídio e que sim estão sendo postos para fora dos seus territórios, os poucos ainda que existem, se ainda existir, estão sendo postos para fora, sendo assassinados e aí começam de fato a estar numa situação de miséria, porque exato. eles não têm mais nada do que é deles, a não ser o próprio corpo. Praticamente, muitos deles estão nessa situação. E esta semana, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, mataram mais uma liderança guajajara, Guajajara, é. entende? Então, Então você assim, vê, né, cara? Você então vê. é importante também saber a partir de que lugar essas pessoas estão analisando, a partir de que modelo essas pessoas estão analisando esses contextos, né? Esses Exatamente. recortes. Falta, E esse falta, recorte ele precisa ser falta, contextualizado para que todo mundo entenda. exato. Falta muito dessa crítica, sabe? Porque toda vez que você escuta alguém falando do sertão, é alguém de fora do sertão. A cultura, a história do sertão foi escrita por gente de fora do sertão. Hoje eu acho que com a mudança aqui de pensamento e com a resistência desses povos, tal, hoje você tem muitas pesquisas que tentam olhar a historiografia do ponto de vista do colonizado, né? Porque a gente sempre analisou hoje do ponto de vista do colonizador, sempre alguém, ou branco, o cara que vai visitar, vai fazer um passeio lá e faz uns livros, enfim. Mas falta muito desse olhar crítico, sabe? Tanto que nas pequenas coisas. Você vê amigos meus de São Paulo que vêm para cá, a primeira coisa que eles fazem é imitar o sotaque do nordestino. E sempre falham miseravelmente, assim. É um bando de tabacudo, meu irmão. E quando eu falo essa palavra tabacudo, ninguém sabe o que é, a não ser que mora em Recife ou tenha convivido com São o povo coisas. daqui. Pois é, cara. Aí quando eu Pois é, aí viajo eu sempre, também, que eu tô a coisa que eu fora, que eu vou falo, pelo né? Sudeste, quando eu tô pelo Sudeste e outros lugares É fora engraçado, do você não vê um Nordeste. nordestino chegar. Você não vê um nordestino chegar lá em São Paulo e falar porta. É, Entendeu? Ah, deixa eu pegar um quilo de charque aqui. Não, você não vê isso. pois é. Mas aí eu acho massa o sotaque ele tem que ser preservado, ele tem que ser de fato algo Total. mantido sempre, que isso tem a ver com a identidade, eu acho isso incrível. E eu arrasto mesmo meu sotaque e eu gosto, acho massa. O meu tá misturado. O meu tá uma mistura de tipo Chicó com Mano Brown, assim, tá ligado? Tá, então, oxe meu. Oxe meu. Oxe meu. Mano do céu, minha Nossa Senhora. Mano do céu, eu conheço uns paulistas que falam, Mano do mano céu, do minha Nossa céu, Senhora. Valeu. oxe meu. Ó, vamos Tá. lá. Tem aqui, ó, Carlos Sato. Carlos Sato, rapaz, esse é um cara que eu conheci
numa oficina que eu fui dar lá em Campinas, em janeiro, pelo Ô, Sesc. massa! E aí a gente fez uma oficina massa lá sobre contar histórias com fotografia e autopublicação. E aí Eu queria fazer isso. o resultado final material foram dois zines que a turma Que produziu. massa. Foi muito legal. Aí ele está fazendo um É, comentário aqui, ó, a imagem que se constrói do Nordeste é calcada em anos de uma narrativa criada por meios de comunicação baseados no Sudeste. Isso do ponto de totalmente. vista coletivo com isso do ponto de vista coletivo e individual, reflexo da nossa própria história. Exato. É, Exato. exatamente. É, e aí que tá, né? Você tem a história de um povo inteiro, de uma fração enorme da nação sendo contada por uma fração pequenininha, Exatamente. entendeu? E aí você acha que o Brasil é só isso aí, é carnaval, é não sei o que, maracatu, essas coisas. Não, velho. É outros negócios, viu? Tem outras histórias, viu? E uma coisa que você falou em carnaval é uma coisa muito importante as pessoas entenderem e saberem que carnaval tem uma conotação religiosa também. Vai. Muitos grupos em Recife e em vários lugares do Brasil só saem às ruas depois de consultar as suas entidades espirituais. Só botam bloco na rua depois disso. Entendeu? É de Teve licença. Existem entre, processos de construção de permissão para que isso ocorra. em Triunfo, em outras cidades do interior, a festa só começa depois da missa também, entendeu? Todo Entende? mundo vai pra missa primeiro, depois vai Exato. pra farra. É É. a coisa mais linda. Pois é. Ó, vamos dar um passo à frente. Antes de dar um passo à frente, vamos ver se a gente tem mais algum comentário, alguma Pergunta. pergunta aqui que as pessoas queiram que a gente fale. Ah, e vou deixar uma pergunta, vejo depois a resposta. É aqui, ó, Fernanda Pearte de novo. Qual Hum. foi o maior desafio no campo da fotografia? Dialogar com esses espaços de tecnologia digital. Qual foi o maior desafio no campo da fotografia? O que contribuiu? Enfim, eu não consegui entender muito. Mas assim, de Desafio, repente, tipo, qual é deve o ter maior sido. desafio da fotografia, assim, no espaço da tecnologia digital hoje em dia, né? Como dialogar com o digital e o que Ah, contribuiu. eu vou tentar responder assim, tipo, de uma forma da forma que eu E aí a entendi. gente já pode entrar, bicho, nesse seu caminho do software livre, né? Que você Ah, massa, utiliza. pode Vamos crer. lá. Então, porque é o seguinte, eu quando todo esse começo da minha vinda para cá foi feita com fotografia analógica, né? Eu fotografei com filme e tem que, inclusive, esses filmes estão aí para ser revelados ainda um dia. Já estão aí há 6 anos na geladeira. E, e aí, quando eu comecei a fotografar com digital, sei lá, eu nunca não fui muito de sentir diferença, assim. Deve ser porque, sei lá, eu não vivi a fotografia analógica na intensidade que, né, fotógrafos mais velhos do que eu viveu, enfim. Mas eu acho que a fotografia digital alcançou o ponto, eu acho que máximo, assim, que ela podia alcançar, eu acho. Se você fala, pensando em padrão, assim, top, né? Eu acho que ela não melhora mais do que isso, assim, não, tá? Desafio de fotografar, eu acho que o mais difícil é quando você se propõe a fazer um projeto longo, de um projeto de vida mesmo, assim, um projeto que você quer transformar isso. Você pensa eu penso nisso pronto daqui 5 anos, 10 anos, sabe? Coisa bem distante, assim. Pronto ainda não consigo nem pensar nele pronto. Então, isso é muito difícil, porque você manter uma linha, as coisas se transformam, né? E se você ficar focado muito numa linha, eu acho que é a pior coisa. Então, eu acho que quando você se propõe a um projeto longo, eu acho que você tem que estar muito aberto para as variáveis e as mudanças de rumo que esse projeto vai tomar. O projeto do samba mesmo já tomou, sei lá, cinco rumos diferentes assim, durante esse período, sabe? Você vai encaixando, mas aí é tranquilo, é um projeto pessoal, né? Você pode fazer o que você quiser no tempo que você quiser. Já tem um tempo que eu não mexo nesse. Agora na quarentena eu estou aproveitando para rever todo esse, editar de novo, ver todo o trabalho de novo, ver como é que tá.
todo um HD aqui, porque você acaba não ficando, né? A correria não deixa. Então eu acho que o desafio de para fotografar, eu acho que é fazer um projeto longo, se engajar num projeto longo, assim. Longo que eu falo assim de anos, né? Sabe? Tem um outro comentário, que na verdade é uma pergunta de. Cara, deixa eu ver falar primeiro o comentário, que tem a ver com a questão da espiritualidade que a gente falou agora há pouco. Aqui, ó, a Lafrazão comentou: a espiritualidade é um eixo transversal que está imerso na territorialidade dos povos originários. A fotografia é uma ferramenta importantíssima para contar, recontar e guardar a história. É isso aí. Menino, deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu dar oi à manhã. Manhã tá aqui assistindo, olha, manhã. E aí? Manhã tá vendo aqui. Já mandou oi, já mandou mãozinha. E se eu não falar, eu perco o feijão em casa quando a quarentena passar, que eu for lá, É não vou lá. comer feijão, tu é doido? Deixa eu falar A aqui minha mãe falou agora. que ia ver Como também, é? não. Mas beijo, mãe. Eu ia ver ela em São Paulo agora, ia viajar para São Paulo ver a família depois desse tempo todo, né? Eu consegui um trabalho que ia me levar para São Paulo para fazer uma coisa lá. Aham, E aí ia aproveitar para ver. Mas aí o coronavírus impediu, só sei pois lá é. quando agora. Tudo Ó, aí cancelado. Carlos Sato falou de novo, lançou uma pergunta. A fotografia é somente fazer o clique ou existe algo maior por trás disso? Existe algo maior, cara. Olha, eu acho que existe, viu, velho? Eu não quero dar a entender que eu sou o cara que vem do Sudeste e vai entrar nas comunidades, não. Eu faço questão, assim, eu fiz questão de. Minha condição de, sabe, financeira, essas coisas todas, é totalmente adversa, assim. Era para eu não estar aqui, sabe, na real, assim, há muito tempo, inclusive. E eu me mantenho aqui justamente porque eu quero conviver o máximo que eu puder, sabe, e absorver o máximo que eu puder. Então, eu fotografo sempre junto com as pessoas, tá ligado? Então eu não me coloco muito nessa, nem gosto assim de ser colocado muito nessa coisa de que está lá um fotógrafo que só usa a imagem da pessoa. Isso é foda para qualquer fotógrafo, né, velho? Para quem faz documental. Mas eu me perdi aqui no fio da meada. Era o que a pergunta? Se a fotografia é só fazer o clique ou tem algo além disso, por trás disso? Então, aí entra justamente nisso, cara. Eu acho que se você não tiver movido por uma vontade muito grande, uma curiosidade muito grande, ou sabe, uma convicção, ou sei lá, alguma coisa dentro de você não estiver mexendo, te inquietando, sabe? Eu acho que dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho profundo da maneira como você, sabe, quer. Entendeu? Eu acho que já aconteceu de eu começar projetos e acabar e parar de fotografar o projeto, porque naquele momento aquilo que eu sentia sobre o tema, sobre a situação, eu não sentia mais, era uma coisa diferente. Então eu acho que isso é muito, a mim, para mim, tá? Tá muito ligado com a minha consciência política, entendeu? Eu acho que eu não Uhum. consigo desassociar o trabalho da minha consciência política e da minha visão política com relação às coisas que me rodeiam, entendeu? Então eu tento sempre estar movido por essa vontade, por ter essa motivação para fazer uma história ou escolher uma pauta, montar uma pauta, né? Porque deve ser uma curiosidade das pessoas também, porque eu sobrevivo assim aqui. Eu vou lá, conheço uma história, fico sabendo de uma coisa, escrevo, monto uma pauta, tento vender e saio para fotografar quando eu consigo vender. Então é basicamente esse meu ganha-pão, assim, ter que estar o tempo todo na rua. E aí vocês imaginam, né, nesse tempo de coronavírus em casa, o desespero que não tá, né, É rolando. bem emocionante. Olha, menino, deixa eu mandar aqui um outro beijo também, porque senão eu vou levar um puxão de orelha. É minha irmã. Olha, manda um beijo pra mim também. Um Eita, beijo. líder! Um beijo. É, aqui, ó, Érica lançou uma pergunta. Érica Muniz. Érica! Do que vocês se arrependem na fotografia? Porra, Eu não deixa eu sei. ver. Eu também não, cara. Eu acho que
Se arrepender. Não, peraí. Se arrepender de, tipo, ter fotografado a coisa, tipo, a fotografei e me arrependi. Não sei, é só essa a pergunta Ó, dela. Deixa eu eu rever. não. Será que ela vai botar ali Aqui. uma Do coisa que só para explorar? vocês se arrependem na fotografia, foi isso? Eu não me arrependo de nada. Eu É, acho que tudo é feito com muita consciência, assim, sabe? Eu acho que cada aperto de botão ali, eu sempre fui muito consciente do que eu estava fotografando, assim. Eu me arrependo, assim, de situações em que eu me meti, que eu poderia não ter me metido, assim, tá ligado? Como aconteceu na Venezuela, que eu fui preso. Depois, os matadouros clandestinos, que eu já quase morri algumas vezes, já fui, sabe, de entrar em matador clandestino para fazer um trabalho de documentação desses lugares, que é um outro problema aqui na nossa sociedade, né? Vários órgãos de saúde que monitoram esse tipo de situação estimam que a carne que a gente come no país é um terço dela, ou mais de um terço dela, tem alguns estudos que chegam a 50% vem de matadouros clandestinos, ou que não tem vigilância sanitária, essas coisas. E no Nordeste, principalmente no interior, o fornecimento de carne vem desses lugares. E então já me meti em algumas confusões, assim, que eu olhando hoje, assim, eu poderia não ter me metido, assim, tipo, poderia ter feito diferente. Mas, no fim das contas, sempre compensou e sempre valeu a experiência, assim, sabe? eu também Para não, mim, ela né? falou pra gente, né, vocês, em relação ao que se arrependem na fotografia, eu não me arrependi até agora de nada, não. Eu só acho que ele tem algumas dificuldades. A remuneração podia ser melhor, ser mais fácil, né? A remuneração é a coisa, né? A É gente o poderia lance. viver um pouco menos aperreado. Olha, tem uma É, outra pergunta aqui, ó. Vou ler duas logo, tá? Porque tá, tem uma pessoa aqui com perfil chamado Varley, acho que é Varley, que começa com W, ou Warley, eu não sei pronunciar. E tem Tiago o Montenegro Arley. também. É que o Arley ou Varley, desculpa, aí eu não consegui pronunciar corretamente. Ele fala, primeiramente, Tá. parabéns ao trabalho de vocês. Aí ele pergunta, qual a importância do fotojornalismo ao mundo na opinião de vocês? E aí a pergunta Hum, de Tiago Montenegro é direcionada para você, Tiago Henrique. Como é massa. hoje a demanda nos meios, como é hoje a demanda dos meios de comunicação em relação... Eita, rapaz, vai acabar. Só temos uma hora. Mas Acabei de já. receber a notificação de 23 segundos restantes. Eita, Vamos fazer o gente. Tá seguinte, começando vamos outra. responder, vamos encerrar e voltar para responder essas duas perguntas, pelo menos, Vamos, vamos, para não deixar de vamos. bobeira. E aí a gente encerra com outras perguntas.